Olá, esse é o Conexão Engenharia, um projeto da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista, em parceria com a Mútua, a Caixa de Assistência dos Profissionais. Nós estamos recebendo, nesse programa, Cláudia Sornas Campos, engenheira civil, engenheira de segurança do trabalho, diretora financeira da Mútua, e Ronaldo dos Santos, engenheiro civil, também engenheiro de segurança do trabalho, também diretor administrativo da Mútua. Primeiro dizer do prazer que é receber vocês aqui, né, pela história que a gente tem junto. Acho que a gente vai falar um pouquinho disso, cada um pouquinho com um pouquinho com o outro, depois uma história juntos, né, dentro do sistema e fora do sistema também. Mas eu gostaria de começar apresentando vocês. Cláudia Sornas, engenheira, diretora da Mútua. Beleza, mas como você começou na engenharia? Como é que começou sua história no sistema? Olha, eu me lembro que quando eu fui debutar, perguntaram numa entrevista do jornal o que eu queria ser. Eu falei, engenheira. E desde então, eu tive isso na cabeça, eu falei para o meu pai que eu queria fazer e fiz. Eu estudei em Bauru, né, e lá também fiz engenharia civil e engenharia de segurança do trabalho, né, e quando eu me formei, fui para São Paulo para procurar emprego. Estava uma época difícil, não se contratava mulher, né? Era bem difícil. Aí voltei para Marília, conversei com o prefeito para ele me indicar para um serviço na Secretaria do Trabalho, né? E para trabalhar com engenheira de segurança, né? Aí ele me ligou no dia seguinte e falou, não, Cláudia, quero você aqui na prefeitura. Aí comecei. Na realidade, naquela época, a gente saía um pouco cru da faculdade, né? E principalmente lá, porque a gente não tinha as nossas aulas, às vezes era de manhã, à tarde, à noite, então era difícil fazer. Qual foi a universidade que você fez? Eu fiz em Bauru. Na Né? Unesp? Isso, antes não, era fundação, né? Tá? E acabei, no final, na Unesp, né? Mas aí eu fui para Bauru, estudei lá. Nesse tempo que eu estava em Bauru, teve uma época que eu fiquei doente, tive que fazer uma operação, né? E quando eu ia voltar, o meu pai perdeu tudo. Aí eu tive que esperar, aí eu consegui o crédito educativo, voltei. Depois que eu voltei, um ano depois, eu sofri um acidente de carro. E aí eu fiquei um ano na cama, que eu não podia andar nem sentar. Aí voltei outra vez para a faculdade e consegui me formar, né? Aí, nesse tempo que eu fiquei na prefeitura, trabalhei 35 anos, né, na parte de planejamento urbano. Gostei muito, tive muito contato, né? Aprendi muito lá. E, ao mesmo tempo, eu tinha um escritório, que eu fazia obras também e trabalhava com cálculo estrutural, que eu sempre gostei muito. E, assim, o dia era corrido, né? De manhãzinha, 6 horas da manhã, estava em obra, às 8 na prefeitura, na hora do almoço em obra, depois à tarde na prefeitura e à noite no escritório, né? Mas, graças a Deus, consegui, tive ótimos trabalhos, trabalhei bastante, foi o que eu quis fazer. Então, mais ou menos é isso. Aí, continuando... Aí depois você foi para o escritório, né? Sim. Mas antes de chegar no CREA, aí a gente chega junto. O Ronaldo, você teve a Cláudia, para quem não sabe, de Marília, né? Hoje nós temos aí, por exemplo, dos 3 diretores da Mútua, 2 são da nossa região, né? Cláudia de Marília, o Ronaldo de Prudente, né, Ronaldo? Você também tem uma história parecida nessa ou não? Eu sei que você trabalhou muito tempo na Prudenco, né? Ô, Daniel, bom dia. Obrigado aí pelo convite e parabéns aí pela iniciativa desse podcast, Conexão Engenharia. Eu acho que isso é uma oportunidade de você estar levando aí uns assuntos aí pautados aí da atualidade, dos profissionais aí para outros profissionais que não conseguem, não tenham esse acesso, né, diretamente. Mas parabenizar também a tua associação aí, no nome do André, por essa iniciativa, e você conduzir isso. Então, cara, é mais ou menos, eu comecei na engenharia, na verdade, quando eu estudava, eu sempre tive facilidade mais na área de exatas, então,
Eu acho que isso facilitou um pouco de ir para essa área de engenharia. E na época que eu era jovem, o meu cunhado, o Tupã, que é prefeito de Prudente, ele era engenheiro, ele fazia engenharia em Presidente Prudente. E eu acompanhei algumas atividades na engenharia junto com ele, que ele ia. Também isso me ajudou um pouco. E aí eu fiz vestibular, fiz engenharia em Presidente Prudente mesmo, no Oeste. E eu comecei, cara, no segundo, terceiro ano mais ou menos, eu comecei a participar da Associação dos Engenheiros. Tinha um time de futebol lá, tem um time de futebol hoje. Inclusive, na minha época, nossa maior rivalidade era a Marília, o time de Marília, que eles também tinham um time ótimo lá, um time bom. Só ganhava. E aí eu, como estudante, tinha um outro colega, que era irmão de um pessoal que jogava bola lá já, um time bom nosso, que eram uns caras mais velhos da engenharia. E eu comecei a participar da associação através do esporte, pelo futebol. Jogava no time de engenharia e, modéstia à parte, jogava muito bem. Molecão voando. E aí me formei, fiz engenharia, continuei na associação, entrei em algumas diretorias, mas não era tão participativas na diretoria. E aí virei vice-presidente da associação, depois virei presidente. E aí foi quando começou a minha experiência dentro do sistema. Eu comecei a conhecer mais o sistema, estar mais dentro do sistema. Essa foi a minha parte dentro do sistema, foi através da associação. Eu lembro dessa história, você precisa contar, porque essa história é fantástica. Não podemos perder essas oportunidades. Quando a gente chegou no CREA São Paulo, 2016, final de 2016, né? Lembra? Em crise institucional, todo mundo brigando com todo mundo. Uhum. Aí eu deixei de ser presidente da associação e virei funcionário do CREA São Paulo, chefe de gabinete do CREA São Paulo. Aí nós recebemos lá Ronaldo, vice-presidente da Associação dos Engenheiros, o Beto Fial, falei do Beto hoje, estava numa reunião, o pessoal lembrei dele. O Beto está como conselheiro hoje? Tá, conselheiro. O Beto Fial, uma paciência que não acaba, né? E o Fernandinho da Tucanos, né? Esses caras chegaram, fizeram uma reunião com o Vinícius, né? O pessoal de Prudente, sempre foi muito duro nas posições, mas o pessoal muito parceiro, né? Eu e a Cláudia, a gente já estava há muito tempo no projeto, a gente já estava lá dentro, mas eu lembro que aí acabou a reunião, nós fomos almoçar. Aí desce o Fernandinho tinha uma mania de andar com os colares de ouro, essas coisas. Lá em Prudente, eu falei para ele, meu, tira esses colares aqui, pelo amor de Deus, na Faria Lima, você com esses monte de pulseira, de colar de ouro, os caras vão assaltar você, vai assaltar todo mundo, e duro que eu vou tomar um tiro de graça aqui pra vocês. Aí fomos almoçar no shopping... Iguatemi. No Iguatemi. No Galetos. Lembra no Galetos? Galetos. Sentamos lá, começamos a conversar. Sem querer, o Fernando pegou e derrubou uma mancha na camisa dele. Veio o garçom correndo e falou assim, cara, deixa eu te falar, trouxe um spray que você passa na camiseta assim e sai na hora a mancha, né? Uma coisa, né? Nisso o Ronaldo olhou e falou, nossa, deixa eu ver se esse negócio funciona mesmo, tá comendo um filé. E jogou assim, jogou o prato em cima da camiseta do Fernando. Nossa! Cara, foi uns 4 spray lá, e um ficava jogando coisa no outro, eu falei, não é possível que eu tô aqui. Nossa. E aí criamos uma história muito bacana, né? Ô, Daniel, mas você sabe que aquele dia tem uma história mais engraçada ainda? Eu acho que eu já comentei isso com você uma vez. A gente foi na reunião mesmo, aí fomos lá pro Iguatemi almoçar, e na volta, cara, eu não sei se você lembra disso. Tava você na frente com o Fernandinho e o Fial atrás, porque na verdade a gente ia dormir em São Paulo. Só que daí na hora que eles foram me pegar em casa aqui, não tinha mala, não tinha nada. Eu com uma malinha, coloquei no... Pô, os caras estão me enrolando. Ia fazer bate e volta. Aí ele falou, não, vou fazer bate e volta. Tá. E aí na hora de... Saímos da Faria Lima, fomos pro shopping, voltando. Ia voltar para vir embora, porque já era quase 2 horas da tarde. Aí você falava assim... Não, pode deixar eu aqui, eu pego um Uber. E eu tava bem atrás do Fernandinho, eu cutucava o Fernandinho quietinho, acho que eu não nem prestou atenção. Eu falava, tá bom, deixa essa porra aqui do Daniel, vambora. Deixa ele se vir. Foi engraçado, porque na época, como a gente não era muito, se conhecia bem ainda,
A gente o Daniel é um funcionário normal lá, deixa ele aqui mesmo, vamos embora, já tá tarde, né? E os caras falavam, e o Fernandinho ficava assim, né? Ele olhava no retrovisor e eu, não, aí cutucava ele, deixa ele aqui mesmo, vamos embora. E aí depois a gente veio saber, no decorrer aí, puto, o Daniel, sabe o cara, o Daniel é o homem de braço direito do Vinícius, você é louco, né? Viemos conversar no carro. Você é doido, cara. E o legal é que a gente era tudo da mesma região, né? Por exemplo, eu e a Cláudia, a gente muito engraçado isso. Tem uma história que foi bacana, porque vocês pegaram a Associação de Prudente e hoje virou uma potência, né? Vocês fizeram uma... E que hoje, acho que dos nomes, a gente tem o Ronaldo como nossa principal liderança, porque está na Mútua, nosso diretor, tem um caminho brilhante aí. A gente já começa a falar um pouquinho daquilo que vocês já fizeram na Mútua. Eu e a Cláudia, por exemplo, a gente começou a viajar junto com o Celso, né? Porque na Associação de Adamantina, o Celso, que você trabalhou com ele, né? Que era o cara que puxava todo mundo, e começou a me puxar da mesma forma. Eu comecei a participar da Associação dos Engenheiros e no churrasco lá da Associação, que tinha um churrasco toda quinta-feira, né? Eu tinha uma empresa de informática aqui na cidade, e ia toda quinta-feira no churrasco, né? E o Celso uma vez falou, cara, tem um projeto aí bacana, vamos começar aí. Eu ia com eles nas reuniões dele do CREA, você também. Ele me chamava para apresentar você para todo mundo lá. E aí a Cláudia ia junto. Passava em Marília, pegava a Cláudia e ia embora. Criamos uma amizade muito grande, né, Cláudia? Verdade. A Cláudia foi a Associação de Marília, tem uma infraestrutura gigantesca que foi na gestão da Cláudia, né? Tem um salão de festa, para quem não conhece, o salão de festa da Associação de Marília foi a Cláudia que construiu, mas é uma referência muito bacana, né? A Cláudia teve no meu casamento. Você sabe que, o Daniel, você estava falando em Celso, o primeiro cara que eu conheci aqui na região mesmo foi o Celso. Na época a gente fez uma pós-graduação junto e trabalhamos junto, né? Numa empresa aí. E eu tenho uma história aqui em Adamantina e Lucélia que quando eu me formei, eu trabalhei na CPOS, que era a Companhia Paulista de Obras e Serviços, e ela que era gerenciadora desses presídios aqui, você lembra na época, 97, 98? Lembro. Se não me engano, governo... Alckmin? Não, foi do Covas, não foi? Será que foi do Covas? Que lembra, saiu um monte de presídio, jogaram tudo aqui para nossa região, acho que é mais de 15. Saiu Bernardes, Venceslau, Martinópolis, Junqueirópolis, Adamantina foi a única cidade que não quis, sabia? E na época eu prestei um concurso lá, por tempo determinado, na CPOS, na gerenciadora, que fazia gestão. E eu fiquei lotado aqui em Lucélia, um presídio que vai ali para Salto Botelho, né? Sim. E aí até eu fiquei um ano aqui, morei um pouco, ficava um pouco aqui em Adamantina, ficava um pouco aqui em Lucélia. E durante a semana e final de semana eu ia para Prudente. Então eu tenho um pouco de história aqui lá em Lucélia, em Adamantina. Aí depois veio vocês, o André, o Mauro. Sim. O Mauro, que a gente hoje trabalha junto na Caixa, que eu tenho uma empresa de engenharia. O Mauro está até hoje com a Caixa, né? E o Lucas também conheci. O Lucas eu conheci quando o Celso era ainda credenciário da Caixa. E o Lucas era novo ainda, o filho do Celso. E aí ele também depois montou a empresa dele, deu continuidade no serviço do pai dele. E inclusive até vim no velório do Celso, cara. E eu fiquei impressionado, um velório que eu nunca vi tanta coroa. Tanta gente, né? Tanta gente, tanta coroa num velório. Celso ele era bem querido. E eu acho que daí é aquele negócio, né? Diamantina tem Celso e agora é você, que é uma liderança aqui hoje. Na verdade, você está falando de mim, eu acho que uma liderança regional aqui hoje na área da engenharia, no CREA, no CONFER, é você. Você é um cara que hoje... Hoje a gente, na época ainda, claro, quando surgiu, porque, por exemplo, como Adamantina, Prudente, o pessoal que mora em Teodoro Sampaio, é muito longe nas reuniões, né? Por exemplo, esse final de semana teve reunião em Presidente Venceslau. Ficou perto, porque o André foi, eu não fui, mas, por exemplo, era 120 quilômetros daqui a Presidente Venceslau, né? Era para mim ter vindo, mas é longe. Então, aí acabei não vindo. Nós acabamos definindo naquela época, e junto a Adamantina, Prudente, Venceslau, Epitácio, Bernardes, né, na época,
E nós falamos, pô, vamos tentar montar uma união nossa com menos pessoas, mas que fique perto para todo mundo. Porque, por exemplo, antigamente a gente estava todo mundo incorporado na UNAOP, né, que pegava Mari. Acho que de Avaré até nós aqui. Vocês, na Bauru, ponta, Bauru. Botucatu, tudo. Mas o pessoal marcava uma reunião em Avaré, pô. Avaré é 500 quilômetros aí. Quem que vai numa reunião? E quando fazia em Rosana aqui? Da mesma Nossa, forma, né? hoje. Hoje, pra gente, Rosana, pra gente é próximo, né? Então, acabou sendo mais eficiente, vamos dizer assim. Agora, o que eu acho que a gente avançou foi muito nisso e a gente acabou não ficando mais próximo de Marília, né? Porque a região ela dividiu. Só que nós ganhamos em qualidade de tomada de decisão, né? Eu acho que aí, juntando Prudente, todo mundo, foi uma decisão acertada no final das contas, né? Eu acho que daí foi a virada de chave de vocês. Eu não participava muito nessa época. Sim, era o Prudente, Fial que estava... E Prudente sempre ficou meio que, sabe? Porque era aquele longe, negócio né? de, vamos votar em quem tá e atender um ou outro. Não tinha uma direção. A gente não optava, falava, ó, vamos apoiar ali, vamos brigar por aquilo ali. Acho que foi a partir dessa união da UNAP que vocês coordenou, Daniel, na época, que a gente começou a ser mais participativo, né? Hoje a gente tem posição, a gente está do lado do Vinícius, da Lígia. Então acho que ali foi a virada de chave aqui na nossa região. Eu acho que isso foi levou, válido, né? E que queira quer não levou, por exemplo, porque quando foi para definir os nomes, tipo, a Cláudia foi um nome que sempre foi unanimidade em tudo, foi diretora do CREA, na época o Navarro foi vice-presidente, né? E o interior de São Paulo sempre trabalhou muito, né? Hoje, na época, ainda não tinha eleição por internet, a nossa representatividade sempre foi muito grande, né? Porque como a gente fazia bastante evento, estava próximo, por exemplo, você pega aqui em Adamantina, a gente tem uma... Eu já estou, tipo, a gente já não tem mais, a minha geração já quase não está mais na associação. A gente participa das coisas, mas tem uma turma nova, né, que está participando, abraçou hoje a gestão da associação. Mas acho que isso fez com que a gente... Hoje eu estou como conselheiro federal, graças a esses movimentos, a Cláudia como diretora, o Ronaldo também, que o Ronaldo foi um nome de unanimidade também na época, né? Vocês estão no segundo mandato, né? E eu acho que o que foi legal foi a maneira com que vocês conduziram a Mútua. Primeiro, eu gostaria de falar um pouquinho dessa questão, porque hoje está muito fácil, tipo, conhecer os projetos da Mútua. Vocês levaram isso para um outro patamar, né? Projeto como esse, por exemplo, que a Mútua apoia, da gente poder conversar. E é essa a intenção que a gente foi fazer do podcast, justamente por isso. Falou, pô, ao invés de tentar fazer algo com roteiro, não tem nada aqui, né? É lógico, é fácil porque a gente se conhece, né? A gente tem uma história junto, então fica muito interessante para mim fazer algumas provocações. Mas quando vocês chegaram na Mútua, qual foi o cenário que vocês encontraram? Porque eu lembro que no primeiro mandato, por exemplo, a Associação de Adamantina nunca tinha feito um projeto com a Mútua. A gente não tinha esse hábito de fazer esses projetos de divulgação, de trazer os profissionais. Poucos eram associados, né? A gente, por exemplo, eu sempre fui associado à Mútua porque eu estava lá, tinha os céus que falavam. Mas hoje é difícil você pegar um profissional e falar assim, eu desconheço a Mútua. O cara pode não querer ser associado ou falar assim, eu preciso fazer, eu preciso me associar, eu lembro disso, eu preciso me associar. Mas eu não lembro de alguém que você olha assim e fala da Mútua. Por exemplo, a gente chegava e pensava, mas o que é isso? Eu não sei o que é isso. Quando vocês mudaram esse cenário, né? O que vocês acham? Quando nós entramos, a Mútua já tinha quanto? 47 anos, né? Isso? 44, 45. Por aí. Ela tinha 10 mil profissionais. Hoje nós estamos quase chegando em 23 mil. Mas foi um trabalho muito bacana, eu acho, da divulgação da Mútua, porque nós fomos em todas as entidades de classe, a gente sempre foi muito bem recepcionado nelas, né? Também fomos nas universidades e nas feiras. Então, a gente procurou os profissionais para explicar o que é a Mútua, porque a maioria não conhecia realmente a Mútua, certo? E eu acho que esse trabalho foi muito bom. Eu me lembro que numa das primeiras plenárias que nós fomos, nós pedimos para perguntar quem era sócio da Mútua. Tinha um monte de conselheiro que não era sócio da Mútua.
Eu também, eu fui sócia da Mútua há muito tempo atrás, aí teve um problema na Mútua, nós paramos, aí eu voltei numa Soiá, certo? E assim, a gente estava distante, eu mesmo nunca tinha pego nenhum benefício, e era muito distante, né? Mas eu acho que agora a gente tem um bom contato com todas as entidades de classe, a Mútua cresceu, a quantidade de benefícios que a gente solta hoje também. É claro que ajudou também toda a tecnologia, né? Porque quando nós entramos, né, Ronaldo, a gente chegava, a gente tinha que assinar na reunião os benefícios, aí era mandado por SEDEX aos profissionais, aí voltava, tinha assim uma morosidade muito grande. Então, hoje, com a assinatura digital, tudo melhorou muito mesmo, né? E assim, a gente teve muita participação das associações, certo? O pessoal participa bastante. E também, tudo isso a gente se deve graças ao CREA, que abriu as portas para a gente também, né? E as entidades de classe. E foi isso que foi ajudando o nosso trabalho. Mas também. uma coisa que eu brinco também, que é muito a questão da postura, né? Porque, por exemplo, hoje, para o profissional, às vezes quando liga num atendimento, fala, eu preciso ver, vocês têm uma coisa que pouca gente faz isso, principalmente quando a pessoa chega num cargo de diretoria, que ele não quer conversar com o profissional depois de eleito. Vocês não, passa meu telefone e deixa que eu resolvo. Daqui que eu pego. Eu acho que isso é muito diferente, né, Ronaldo? Eu acho que vocês ficam muito à disposição mesmo, de peito aberto, né? Então, isso foi uma coisa boa que a gente adotou na nossa gestão. Mas eu, só pegando um gancho da Cláudia, o Daniel, pra você ter uma ideia, números, engenheiro gosta de números. Quando a gente entrou, tinha 45 entidades cadastradas no Mútua. Hoje a gente está com mais de quase 210, entre associação, entre algumas outras entidades que não é de associação de engenharia, mas que é de engenharia. E isso também ajudou. Mas eu costumo dizer acho que a principal coisa que fez a Mútua crescer foi trabalhar junto, essa união CONFEA, CREA e Mútua. Eu acho que isso foi o primordial. O sistema está junto, está trabalhando junto, porque você conhece bem mais o sistema do que eu, já está mais a tempo disso. Pelo que eu entendi, pelo que eu vivi, o sistema não era tão ligado, né? Os CREA iam para um canto, o CONFEA ia para outro canto, a Mútua ia para outro canto, então eles não se conversavam, entendeu? Então acho que a principal, acho que o que eu falo hoje, foi essa união, sabe? A gente conseguir trazer o sistema inteiro. Então não se fala hoje em sistema, não se fala só na Mútua, não se fala só no CREA, não se fala só no CONFEA. Então você virou um tripé, né? Todo mundo integrado, né? Vamos dizer assim, os mesmos objetivos. Exatamente. Que é atender o profissional, né? Acho que isso ficou muito claro ao longo desses anos, né? Então acho que isso foi o grande... O que fez com que isso tivesse hoje, a Mútua fosse reconhecida, porque ela já existia há 45 anos, às vezes 50 anos. A Cláudia falou em números aí, você sai de 10 mil para 23 mil, você sai de 20 milhões para 100 nossa meta esse ano é 60 milhões na mão dos profissionais. Então, 60 milhões de recursos de benefícios encaminhados, né? E aí eu acho que vale... nossa meta. Vale até que a gente dizer para o profissional que ainda não é associado à Mútua, né? Que ele entre no site da Mútua, www.mutua.com.br ou .org.br da Mútua. Ali tem o hall de benefícios. Para você também que quer procurar, de repente, procurar a Mútua São Paulo ou procurar uma entidade de classe, que hoje todos os presidentes que eu vejo que eles estão muito preparados para falar sobre qualquer tipo de convênio. Por exemplo, o André, se ele recebesse comissão para cada associado que ele faz, acho que ia ser um dos caras que mais recebe, porque todo mundo chega lá, ele conversa, fala, mas você é associado, você sabe que tem esse benefício, é assim que funciona? Eu falei, André, mas você pega recurso? Ele falou, não, nunca peguei. Aí ele falou, cara, acabei nunca pegando, mas eu sei todos de cor. Eu falei, quando eu fui presidente em 2015, eu nem sabia como é que fazia, como é que não fazia, como é que buscava, e eu pouco
E eu pouco falava da mútua, essa é a verdade, cara. Eu quase não apresentava a mútua para os profissionais. Então, eu acho que aí tem um trabalho de vocês, das reuniões que vocês fizeram, da aproximação, porque hoje a gente sabe tudo, né? Vocês abriram as portas mesmo da mútua. E hoje, qual que vocês acham que foi o principal legado que vocês estão deixando agora, assim? De tudo que a gente fez, o mais bacana foi Olha, isso. Uma coisa que eu acho que foi muito importante na mútua foi o Divulga Mútua, certo? Que foi através dele que a gente chegou nos profissionais, que é a parceria que a gente tem, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que trabalhar na mútua esses 6 anos foi muito gratificante. Foi muito bom, a gente conheceu muitos profissionais, muitas entidades de classe, e a gente pôde ajudar. E isso é muito importante, né? De um modo geral, eu acho que foi isso. Trazer esse Divulga Mútua, isso né? aí, a divulgação dela. Teve também umas conquistas que a gente conseguiu durante na nossa gestão aqui, que foi o aumento que eu acho que isso pode entrar como um legado, sabe? Foi um aumento do benefício, que era 80 salário mínimo. Foi uma solicitação nossa aqui no São Paulo, de aumentar para, na época, 120 mil, aí depois foi para agora 157 mil, mas até chegar nos 121 mil, porque foi uma solicitação dos profissionais, nessas andanças que a gente tinha aí no estado inteiro. Outra coisa boa foi o aumento das parcelas, o prazo, entendeu? Reembolso. Dos reembolsos, que era no máximo... aumento de recolhimento de reembolso. Era no máximo 36 meses, uma solicitação nossa para 60 meses. Foi no máximo, hoje você consegue ter 60 meses. Atualmente, hoje a gente está com o El Hub. Eu queria que você falasse aí um pouquinho. Como é que funciona Acho que vai ser... O El Hub é uma plataforma de academias, que foi criada junto com a Total PES na época. O El Hub é o antigo Gympass. Tá. Então a gente comprou o direito de usar essa plataforma. Então, não é qualquer um. Se você quiser ser uma pessoa física, você não consegue pegar o El Hub. O El Hub é só com incorporação. Entendeu? Tá só com pessoa jurídica. Você tem que estar ligado a uma corporação, né? É uma empresa. Para quem não entende, por exemplo, é um aplicativo que te dá acesso a um monte de academia no Brasil inteiro. Só que você paga isso por vida. Entendi. Então, e a Mútua comprou umas vidas de imediato, junto com a Mútua Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E a gente está disponibilizando isso. E quanto sai de custo para o profissional? Aí, a gente paga lá uma taxa para cada indivíduo que quer utilizar. E dentro do El Hub, lá você tem vários planos, né? Tem um plano básico, se não me engano, acho que é 39, né? Aquela 39,90, até plano de R$700. Que daí esse de R$700 você tem até pilates, tem natação, tem até consultoria com psicólogo. Daí depende, aí você ficou sócio, aí você adere. Ele baixa o aplicativo, aí você vê na tua cidade quais são as academias que atendem também o El Hub. E aí você vê de acordo com a tua necessidade. Quero fazer um pilates, quero fazer uma natação, quero fazer um... Aqueles negócios de bicicleta que você faz, está no El Hub. Você faz isso, Cláudio? Eu não faço nada. Ele fica pedalando Velocity. Você sabe, fica com um cara chicoteando ele fica pedalando lá, que nem louco. Esse daí eu vou te levar um dia, já te falei já. Eu já levei o Ranulfo, já levei o Ranulfo ia infartar no primeiro 10 minutos. O Renato, um dia a gente estava na reunião Mútua Sudeste, em Minas Gerais, falei, Renato, vamos fazer uma bike. Aí levei o Renato também. O Renato precisa fazer isso, porque a gente precisa fazer ele parar de jogar bola. Isso é verdade. Porque assim, aqui eu tenho uma turma que a gente joga aqui, lá no Clube dos Engenheiros, que faz no mínimo uns 25 anos que joga bola junto. Pessoal de toque de bola, sabe? Uma qualidade de futebol interessante. E o Renato veio para cá uma vez fazer um Divulga Mútua e falou, não, vou levar minha chuteira para vou jogar bola. Falei, tá bom, Renato, mas deixa eu só te explicar como é que funciona, porque os caras são meus amigos, eu apareço lá uma vez a cada 15 dias, né? E aqui o pessoal toca bola, né? Não dá para você fazer aquela loucura que você faz, de catar a bola, sair correndo, vai jogar bem, dar uma pica pro gol. Né? Não, pode deixar, vou jogar bola. Aí cheguei, o pessoal falou, e ele joga bem? Eu falei, não, joga, o Renato sabe jogar. Craque, canhoto, toca bola, beleza. Primeira bola que ele dominou, ele jogou a bola para frente, deu uma correria, cara.
dá uma bica na lua. Aí eu olhei e falei, pô, Renato, qual foi a parte aqui do vestiário até o campo que a gente conversou para você jogar bola? Você esqueceu. Ele falou, não, fiz isso só para quebrar o gelo. Os caras já olharam para mim e falaram assim, Daniel, não aparece mais aqui não, fica lá em Brasília, vai. Aparece uma vez por mês e traz gente para arrumar confusão aqui no nosso futebol. Eu brigo com ele, você não tem mais talvez acho que a bicicleta é um bom caminho, né? E outra coisa, recentemente, o Daniel, inclusive até teve a participação do Confeia, que a gente entendeu, eu, a Cláudia e o Renato, nesses anos aí, que a gente precisava de uma sede, porque a gente hoje está numa sede alugada, a multa sempre foi uma sede alugada, e ela precisa de umas adequações, ela precisa dar um conforto, uma segurança tanto para os colaboradores nossos e para os profissionais, precisa atender o cara bem recebido, porque nada mais justo, sabe, o cara conhecer a multa, ir lá, conversar, e a gente nunca teve isso, e a gente sempre foi mudando eu acho que esse é um ponto importante, porque quando vocês assumiram a mútua, eu lembro, e não foi culpa de ninguém, foi culpa de cada um ter um projeto próprio e não ter um projeto de governo, né, como a gente diz, que a mútua estava numa sede do CREA, na época era uma sede que hoje está reformada, está bacana, mas era lá na Nestor Pestana, num prédio que não tinha nem sala para vocês fazerem reunião. Né? E de lá, foi a primeira briga que vocês compraram, foi para tirar de lá, para levar num primeiro prédio, que ainda não ficou dentro da linha que vocês queriam, né? Mas agora, o relato fui um dos relatores do projeto, da autorização do prosseguimento de aquisição do imóvel. Como é que vai funcionar esse imóvel? Ele vai ter um coworking lá dentro? O profissional pode chegar lá e usar? Onde que vai ficar? Como é que conta isso para a gente? Pode falar. Nós vamos ter, sim. Pode falar. Então, a ideia era essa. Quando a gente mudou da Nestor Pestana e foi para a JK, o espaço, o prédio era bom, fizemos um projeto lá para fazer umas adequação, só que ia gastar muito. E aquele tal negócio, né? Vai fazer filho na mulher dos outros. Então, a gente vai gastar uma grana grande, uma coisa que não é nossa, que amanhã ou depois você não vai descontar. Não tinha tanto acesso assim, né? Do jeito não, era difícil lá. Você não vai descontar no aluguel, você ia fazer um investimento alto e, como se disse, o acesso lá era horrível. Então, você não tinha... Para o profissional chegar lá era dificultoso. Para os próprios colaboradores lá chegarem lá, era ruim. Na nossa reunião também era ruim. Então teve um monte de variável que a gente começou a pensar. Falou, bom, então não vamos gastar dinheiro aqui. Vamos para um outro lugar. Aí alugamos lá na Avenida Paulista, achamos um lugar legal. Que hoje já está na frente do metrô, né? Que é acessível, totalmente ali, Avenida Paulista, uma região que São Paulo é uma das mais movimentadas, que acho que qualquer lugar de São Paulo que você tiver, você chega na Avenida Paulista fácil, né? Com o metrô. Todo mundo conhece a Avenida Paulista. E a vantagem também que é perto da Angélica, do CREA, né? Uma das coisas que a gente pensou foi isso. E aí a gente tinha essa outra opção. Ou a gente vai reformar também o próprio prédio e continuar aqui, ou a gente compra o prédio e adequa e faz ele do jeito que a gente quer e vai ficar aí um legado, vai ficar um espaço para atender os profissionais e os colaboradores aí que vierem. E aí em pesquisa, fizemos também um projeto. Esse imóvel novo vai continuar na Avenida Paulista? Vai. A gente fez um projeto, esse projeto, esse imóvel atual que a gente está também, para fazer uma reforma. Mas daí a questão ia ficar muito alto, tentamos conversar com o proprietário para o investimento a gente descontar em aluguel, também não teve acordo. E se eu não me engano também, viu, Daniel, você deve saber melhor que eu isso aí, eu acho que tem uma lei hoje, e eu não sei se é da multa, ou um normativo, ou um regulamento, que acho que não pode fazer isso, se descontar em aluguel. Entendi. É mais ou menos isso. Então a gente chegou à conclusão que... Para atender melhor o profissional, para entregar o projeto que vocês queriam, a ideia era, isso que ficou bem claro naquilo que vocês apresentaram para a gente lá no Confeia, né? Mas o local também, ele não é tão grande, a gente está aumentando os colaboradores, porque... Hoje a quantidade de atendimentos que vocês têm é muito grande. Muito grande, então já estava ficando pequeno, né? E a gente achamos um local melhor, maior, né? E acabou dando certo. Na Avenida Paulista mesmo, um pouquinho antes ali, nós estamos na 2006, se eu não me engano, é
700, alguma coisa também. Essa é uma coisa interessante, que eu acho que o maior desafio que vocês enfrentaram, eu lembro na época até que, na época que eu era funcionário e hoje como conselheiro federal, eu estou vendo isso lá, é porque até a atuação do diretor regional da Mútua em São Paulo, por exemplo, é uma caixa gigantesca pela quantidade de profissionais, até pela quantidade de associados. Mas vocês acham que falta um pouco disso hoje, por exemplo, do diretor regional da Mútua, ele ter mais autonomia de trabalho daquilo que ele pode fazer? Tipo, eu falo, puta, eu poderia fazer mais, eu estou amarrado, porque se eu tivesse vamos dizer assim, uma atribuição melhor, porque a gente sabe que muitas vezes todas as decisões, e não estou dizendo que está errado ou não, mas vocês têm que encaminhar para a direção nacional, só que você não consegue ter um plano de trabalho para efetuar grandes mudanças administrativas, por exemplo, né? Porque hoje um dos grandes problemas da Mútua é atendimento, né? Volume de atendimento. Pelo que vocês fizeram, a quantidade de profissionais que tem hoje para atender, porque os profissionais que conhecem mais, tanto profissionais quanto entidades, né? As entidades que estão engajadas nesse trabalho de divulgar a Mútua, de fazer um trabalho para trazer o profissional como associado, vocês impactam, vocês ficam um pouquinho emperrados nesse modelo administrativo? Daniel, cara, boa pergunta aí. Isso é uma coisa que engessa a gente, cara. E passa ano, diretores lá executivos, fala que vai mudar, que vai dar mais autonomia para as diregs, né, que são os diretores regionais, mas não acontece isso. Isso engessa demais, isso atrapalha o crescimento, desenvolvimento de caixas que são superavitárias, caixas que têm condição de fazer algo a mais, entendeu? Só que você fica amarrado. Então, isso é uma ter um projeto conjunto, eu acho que é importante, né? Tipo, Confeia, os CREAs regionais e as caixas, se todo mundo estiver conversando, fala, olha, vamos... Acho que avançou bastante, né? Mas eu acho que é o futuro e a tendência aí de... Como a gente brinca, né? Todo mundo fala o sistema Confeia, CREA e Mútua. Mas acho que pela primeira vez, depois de um tempo, a gente começa, pelo menos aqui em São Paulo, vamos limitar a nossa discussão aqui, eu acho que foi muito bacana ter um projeto conjunto, olha o que avançou, mesmo com todas essas dificuldades, né? Vocês acham que entrega até quando? Vocês pretendem entregar esse ano ainda? Entendemos. Essa semana, provavelmente, a gente termina a negociação, estamos aguardando só uns documentos aí para passar a escritura do imóvel. A gente já vai partir para a segunda etapa agora, que é adequar de acordo com as necessidades aí dos nossos colaboradores. Como você disse, vai ter um espaço co-work, a gente vai ter um espaço de descompressão, de descanso no período do almoço. Porque você conhece São Paulo, né? Tudo Sim. é longe, os colaboradores moram longe, então eles têm que sair cedo e vai embora à tarde. Então eles ficam direto na Mútua, almoço fica direto. Então vai ter um espaço para eles descansar, uma coisa inédita que não tem hoje. Vamos partir para essa parte do projeto e na parte de execução. Eu acredito que a gente possa entregar isso lá para outubro, mais ou menos, esse é o nosso projeto, de entregar para essa nova diretoria que vai entrar, eu, a Cláudia e o Renato, aí, como você disse, estamos no segundo mandato, a gente não pode ir para a reeleição. Então, acho que essas coisas aí, agora com essa entrega desse imóvel, foi uma dos nosso projeto que quando começou, junto com o Vinícius lá atrás, entendeu? Junto com você também. E eu acho que é bacana porque tem uma grande opção, né? Porque hoje tem os projetos de coworking, né? Para o Prudente tem Marília já finalizou lá. Já. Eu não conheço ainda, preciso ir lá. A Damantina fez. Hoje o profissional, por exemplo, vem para cá, ele tem profissional que, por exemplo, tem muito município que eu vejo, o cara fala, cara, eu aluguei o meu escritório porque eu estava com uma despesa lá de área elétrica, ar-condicionado, café. Ele falou, cara, eu fechei o meu escritório, estou trabalhando em casa, porque quando eu vou trabalhar com projeto eu fico na minha casa, e quando eu tenho que atender um cliente ou dar expediente, eu vou no coworking, porque lá eu até encontro outros profissionais lá. E eu acho que o do CREA, você tem o coworking da Avenida Angélica, você tem um coworking em parceria com a PEMEC na Alameda Santos, da Nestor Pestana, ali no centro de São Paulo, no centro antigo de São Paulo, mas faltava uma opção dessa na Avenida Paulista, né? O que é legal dizer para o profissional é que ele pode utilizar, né?
O mutualista ele pode utilizar, é gratuito, para ele sentar lá, ligar seu computador, fazer uma reunião, ou seja, o cara vai para São Paulo, ele tem uma demanda de uma reunião em algum lugar, ou depois ele tem que trabalhar o dia inteiro, muitas vezes. A gente pega ônibus, né, Cláudio? Eu lembro que quando eu comecei a participar de um grupo de trabalho no CREA São Paulo, cara, eu pegava um ônibus aqui à noite, chegava de manhã, muitas vezes o grupo de trabalho era à tarde, eu ficava rodando em São Paulo sem ter o que fazer, não tinha um lugar para ligar o computador, e ficava lá zanzando, né, até da hora de sentar, porque o CREA também não tinha espaço para atender, era ali na Avenida Rebouças, né, na Angélica não se tinha, era só a plenária. Você não tinha você não tinha sala para utilizar. Eu ficava lá caçando o que fazer, aí depois participava da reunião, normalmente à tarde, e ficava esperando o ônibus. Eu nunca pegava um metrô, cara. Eu ia pro shopping Itaquera lá, que você sai do shopping metrô. Aí ficava no shopping lá andando, achava um café, ficava sentado lá, até da hora de pegar o Expresso de Prata de volta, que eu pegava o metrô e descia na Barra Funda. Hoje não, hoje a gente consegue ir para produzir, né? Você consegue ter uma vida profissional em São Paulo bacana. Eu faço isso, às vezes quando eu vou para São Paulo de ônibus, eu fico lá, fico na Mútua trabalhando. Vai ter o espaço agora do cowork. E é na Avenida Paulista, na Avenida né? Que Paulista. Fica fácil para você que até dá para você marcar com o cliente, para você atender o cliente no coworking, né? Você sabe que a Avenida Paulista tem um projeto já do governo do estado aí que ela vai virar uma Times Square, né? Já começou, acho que vão começar pelo centro ali de São Paulo, ali na redondeza da Avenida São João, e vai ser estendida até a Avenida Paulista. Então vai ser um local de muito, já é hoje, né? De muito tráfego, muito trânsito, muita gente e de supervalorização. Isso foi uma das outras variáveis que a gente chegou à conclusão que o imóvel ideal, adequado pelas nossas necessidades, seria ali naquela, em torno ali. Você está na boca do metrô, né? Estamos na boca do metrô. Você sabe que a única, acho que a avenida que fora ela tem estação de metrô é a Avenida Paulista. Fora. Você começa lá no Paraíso, na Rosa ali não sei se ali é o começo da Avenida Paulista, né? E você vai até lá na Consolação. Vai lá até na Consolação. Porque é o metrô Consolação fica na Avenida Paulista. E o metrô Paulista fica na Consolação. Demorei Fiquei 7 anos em São Paulo trabalhando, até hoje não decorei essas coisas. Mas, cara, e eu acho que isso também vai ser um legado, mas o maior legado mesmo foi a gente levar a multa a conhecimento dos profissionais. Acho que a Cláudia pode falar disso também. O orgulho que você tem, sabe? Quando um profissional, você atende o profissional, como você disse, que a gente atende mesmo, eu, a Cláudia, a Renata, atende sábado, domingo, não tem horário não. Do cara agradecer você. Todo dia uma moça, a gente liberou um benefício lá de um carro, pra ela comprar, ela estava com um pouco de dificuldade do benefício, aí passa quando tem algumas restrições, algumas coisas, né? Passa pra gente em reunião de diretoria aprovar. Cara, ela mandou ela na concessionária foto com aquele laço vermelho bonito, sabe? Agradecendo a gente. Então não tem coisa mais legal que isso daí, sabe? De você estar ajudando, proporcionando, fazendo uma multa diferente na vida do profissional, né? Para fazer a diferença pro profissional. Cara, isso eu acho que é o maior legado que eu acho que a gente vai deixar. Uma coisa bacana também que a gente conseguiu, que foi em São Paulo, é que a RT, Serviço como Comprovação de Renda, porque a gente tem muitos, né, profissionais são autônomos que não tinham como comprovar renda, e agora a gente aceita isso. Isso foi uma briga. Isso foi, isso foi nossa aqui interessante. também do estado de São Paulo. Bastante. E como São Paulo é uma das maiores caixas, é a maior, né? Está aí junto com Minas Gerais. Então tem muita coisa que tem regional, Daniel, que não tem recurso, que é deficitária, então ela não tem interesse. Já tentaram acabar com o Divulga Mútua. Já brigaram porque nós pedimos para aumentar o teto, né? Que eles... E é maior briga, já tentaram reduzir essa parte de automóvel, que é um dos benefícios, um dos benefícios que mais sai hoje, na verdade é o que mais sai hoje, é a aquisição de automóvel. Então como tem regional que não consegue, não tem recurso suficiente, então, e eles às vezes a gente encontra umas dificuldades. Sabe quando você está no oceano,
no meio de um oceano assim, sozinho. Então acontece muito disso. E além disso, você está engessado, você não Sim. pode fazer o que você quer, porque tem várias restrições, entendeu? Mesmo você tendo recurso, mesmo você tendo, tá disponível, você não consegue. Entendi. Então acho que isso atrapalha um pouco, mas no geral todas as multas, graças a Deus, todas as regionais cresceram também. E A gente percebe que está num momento evolutivo, né? Acho que de todas as caixas, obviamente que São Paulo, Minas Gerais, eu acho que alguns outros estados, é uma realidade diferente. É bem E por isso diferente. que cada caixa tem as suas características, né? E São Paulo é uma potência, né? Então, mas o que é legal é que o profissional está buscando, né? A mútua como Mas parceiro, isso, Daniel, até para tem até benefício para férias, né? Isso. Eu vou sair de férias, Férias, saúde. mas estou apertado, eu vou pegar e vou. vou passear. É. Mas você sabe, Daniel, que eu acho que isso, esse conjunto que a gente tem de união, eu acho que o crédito um pouco a gente também tem que dar para o Confeia e para o CREA. Porque uma das maiores fontes de renda nossa vem da RT. 20% da RT entra no caixa da multa. Você recolheu uma RT de R$100, R$20, vai diretamente para o caixa da multa. Aí vai a parte de fiscalização do CREA, dos CREAs, né? Desse trabalho com o CREA, que começou lá com o Vinícius, a continuidade com a Lídia, o Vinícius lá hoje no Confeia, estendendo isso para o Brasil inteiro. Essa Está parte de fiscalização. licenciado? Licenciado. E você sabe mais do que eu isso, porque você é um conselheiro federal, e você já estava dentro do CREA, você sabe o tanto que o CREA e o Confeia evoluiu nessa área de fiscalização. Então, se tem mais fiscalização, tem mais profissional no mercado e tem mais, porque cada profissional sendo responsável por uma atividade ou por um serviço, ele precisa de um RT, mas ele tem que ter um documento que ele é responsável por aquilo, entendeu? Que dá uma segurança aí para a sociedade, dá uma segurança para o empresário que contratou ele. Então, acho que isso também vai o crédito para essa parte de fiscalização do CREA, de São Paulo principalmente. Porque a gente sempre falou tanto de RT, né? Que a RT é um contrato com o profissional. Eu acho que O documento mais importante que a gente tem no sistema, né? Acho que lógico que pudesse utilizar isso. Foi a nossa briga, foi isso, mas a gente conseguiu. essa foi uma virada de chave muito importante. E uma coisa importante também, que às vezes o pessoal fica falando, não pode soltar tanto benefício, vai acabar o dinheiro. Todo mês, quando a gente faz a apresentação no CREA, a gente tem o recolhimento da RT, a gente tem o que está investido em banco e os benefícios. Os benefícios todo mês são eles que ganham. O que vem de reembolso. Olha só. É porque o dinheiro gira, né? Acho que isso que é Exatamente. importante. Você tem uma caixa. Eu acho que essa foi a marca da gestão de vocês. É o fato de que antes, vamos supor, e aí respeitando todo mundo que passou por lá, obviamente que não tinha esse alinhamento institucional de todas as entidades, tipo CREA junto, Confeia junto, e a própria multa trabalhando no mesmo sentido, as entidades engajadas nesse sentido, né? O que se tinha muito era falar, olha, acho que a gente tem que apresentar como resultado, mostrar dinheiro em caixa, que tem muita coisa, mas o grande receio era, olha, se eu liberar benefício para o profissional, é perigoso isso aqui acabar. Mas não, o profissional ele paga, tem uma taxa administrativa, e isso acaba gerando renda para a própria mútua, né? O que você está fazendo é o dinheiro girar. E como profissional da engenharia, a gente sabe que quanto mais o dinheiro circular, mais projetos você tem, movimenta toda a cadeia alimentar de um país, né? E se isso funciona a nível de governo, você imagina a nível de caixa de benefício, né? Então, se o profissional, que muitas vezes precisa de um recurso... Hoje de manhã eu estava conversando com um profissional que ele fez uma aquisição de um drone que vai servir para a atividade dele, é um agrônomo, né? Ele falou, cara... Eu não sei se ele falou com você. Acho que ele falou com você, né? Ele falou isso mesmo. Ele falou, cara, o Ronaldo, liguei para ele, eu tinha um monte de dúvida, eu comecei a ligar. O Ronaldo falou, não, liga para mim, não precisa ligar para ninguém, não. Pera aí, eu já te explico. Aí ele falou, cara, é incrível. Ele comprou já, Daniel? Já comprou, já chegou. Ele falou, cara, eu já estou trabalhando, já estou faturando em cima disso. Ele falou, pô, o que é legal é que ele falou, nem no meu atendimento de banco, se eu ligar para o meu gerente, ele não vai me dar a atenção que os caras me deram. Então, até fica a dica aqui para você, profissional, que ainda
não está na mútua, ou que é mutualista ainda não buscou um recurso, né? Até recurso para compra de equipamento, por exemplo, para você poder melhorar a sua atividade profissional, tem lá como benefício. Não é só carro, férias, né? Eu estava brincando outro dia com o André. Tem até para compra de gado, né? Você tem um benefício lá que o cara. Tudo, Para plantio também? Tem. Olha só. E é dos mesmos padrões de banco, né? Que é investimento e custeio, né? Ou você pega um investimento que você paga no final de um ano, ou você pega o custeio que você paga todo mês. É o mesmo padrão. Olha que legal. Daniel, pegando um gancho aí na feira do drone, a primeira vez que nós fomos, teve um moço que foi lá, conversou, ele falou, eu vou pensar. Sabe quando você sente assim que ele não está acreditando o que estamos oferecendo? Chegou no segundo ano da feira que nós fomos, ele voltou. Ele falou, agora eu vou ficar sócio. Eu me arrependi de não ter feito e agora eu vou ficar sócio, sabe? Você já pensou? Essas coisas é legal. Então, nas feiras, a gente, que nem nós estávamos agora na FEIMEC, né? E veio muitos profissionais que é lá. Feira Internacional de Mecânica. De mecânica. Engenharia mecânica. Muito Grande, legal a feira, muito grande. Esse foi um detalhe também, né? Que vocês começaram. Isso foi uma gestão de vocês também, que vocês começaram a participar dessas feiras, né? Tipo, a multa começou a ficar presente, FEICOM, FEIMEC. Isso é importante Drone demais. Show, Concrete Show. Empreendedor também, na feira do Porque tem empreendedor. muito profissional que está ali Sebrae, e que, não, Sebrae. e que começou a enxergar Exatamente. a mútua como caixa de assistência mesmo. Eu lembro quando nós fomos na Concrete Show, né? Olha, o que a gente conseguiu fazer de novos associados lá foi muito grande. Isso ajuda Teve uma bastante. procura muito grande. Você sabe que, voltando lá, em relação a o que a Cláudia comentou, que era uma preocupação, vai acabar o dinheiro, a multa a São Paulo aqui ela foi inversa, né? Você tem ideia, hoje a gente tem em caixa quase 270 milhões de reais, aumentamos o caixa nosso e aumentamos a quantidade de benefício, de valor na mão dos profissionais, que está quase em torno de 180 milhões. Então tem mais de meio bilhão, meio bilhão bonito falar, né, Daniel? Eles querem falar 500 milhões, falam, não, meio bilhão de reais. Mas é isso. No caixa, então aumentou o nosso caixa. Então, quando você faz a coisa com transparência, com comprometimento, que esse era o nosso objetivo lá atrás, na primeira eleição nossa, quando a gente entrou, eu, a Cláudia Muto e o Renato, que esse era o nosso, junto com o Vinícius, que está afastado agora, está licenciado, que deu essa oportunidade para a gente, e esse era o nosso projeto, entendeu? De fazer uma multa diferente, de levar ela para dentro do sistema, para fazer com que os profissionais conhecessem uma entidade que podia proporcionar, oferecer um crescimento para eles, que até então era adormecido, entendeu? Então esse daí é um legado, esse é o legado que a gente vai deixar. Vocês têm ainda esse ano de mandato. Tem alguma coisa que vocês acham que vocês queriam fazer e falam, pô, mas isso aqui acabou passando e a gente não concretizou? Eu acho que o principal vai ser a nossa mudança, né? Que a gente queria desde o começo fazer, ter um lugar próprio, né? Para poder atender melhor os profissionais, né? Alguns benefícios que no começo a gente pensou e que não deu certo também, né? Eu acho que a única coisa uma das coisas que vai ficar, esse problema que a gente já conversou aqui, que é do engessamento, que eu acho que isso atrapalha. De dar mais autonomia para o diretor regional, né? E uma coisa que na época, na primeira campanha, eu falava muito, e o Renato e o Vinícius quase me mataram. Não fala mais disso, nós chegávamos nos lugares para dar palestra, na segunda também. Aí você até comprou essa ideia na época, na segunda campanha que a gente fez junto, que a gente ficou 3 meses andando, ficava mais junto do que com a nossa família, lembra disso? Aí fica até minha gratidão por você, Daniel, que campanha sem dinheiro, você com o apartamento de São Paulo disponibilizando para eu ficar lá, entendeu? Obrigado, acho que isso foi. Imagina. E eu levo muito isso para minha vida, sabe? As pessoas que te ajudam, não só nessa área financeira, mas no geral, entendeu? E da gente não. E na época porque o que eu acho? Acho que o profissional, quando ele se forma, o engenheiro, quando ele se forma, ele entra para o mercado de trabalho, às vezes ele quer montar um escritório, comprar um equipamento, só que
está recém-formado, ele não tem condição. E na mútua, cara, quando você vira sócio, você tem uma carência de 1 ano. Então eu sempre queria, eu acho que isso para mim vai ser meio frustrante, não acabar com a carência. E também de não todos os benefícios. O equipamento, por exemplo, do drone lá, que o nosso colega já comprou, de um computador, de um programa aí de RET, BIM, essas coisas que o cara queira trabalhar, estrutural. A multa de ser mais variável, de diminuir uma carência para esse tipo de equipamento, entendeu? Para dar oportunidade para ele já. Tá? Eu acho que isso era uma coisa que eu gostaria que tivesse acontecido. O Renato e o Vinícius na época, não, você não fala em carência, que você não pode, que isso é lei, que não sei o quê. Aí, acho que nas conversas no segundo mandato, acho que até com a tua ajuda, que você também tinha comprado essa briga, que achou que também era viável, acho que isso é uma coisa que, Sim. que poderia ter. Buscar uma solução dessa, né? Buscar uma solução dessa para esse tipo de serviço, tá? Não para comprar carro, por exemplo. Aí não, aí fica aquela carência de 1 ano, mas para o cara inserir no mercado, eu acho que isso foi uma das coisas que também. E das atendentes, que também no primeiro mandato elas solicitaram, porque das atendentes das entidades de classe, de serem associadas. Também nada mais justo, porque elas participam do processo, elas ajudam. Sim, muitas vezes elas são a base do atendimento do profissional. Exatamente. E não pode, não conseguimos fazer com que elas. Mas o Renato agora está com um projeto, já conversou lá na multa, de colocar pelo menos as atendentes no clube de vantagens. Legal. Vamos tentar. Até o Luiz Gavazzi, ele até deixar registrado aqui o Luiz, que é um profissional nosso, uma referência da engenharia aqui na nossa região. Uma vez ele falou uma coisa para mim, que ele falou, olha, a mútua precisava também achar um plano hospitalar. Ele falou, porque eu estou ficando velho e plano de saúde é muito caro, é inviável para mim. Ele falou, agora eu pago consulta, eu vou no médico, eu pago consulta. O que eu preciso é de um plano hospitalar. Ele falou, na hora que eu precisar de um hospital, eu tenho um plano desse. Então, acho que fica aqui, porque o Luiz sempre... Você falou com o pessoal? Eu falo, não, Luiz, pode deixar, vou levar essa demanda. Acho que está aí, agora fica registrado, porque a gente trouxe essa demanda. É uma demanda importante, que eu acho que tem que ver um plano nacional, mas eu acho que é uma coisa legal de se fazer, até para aquele profissional que muitas vezes... Como ele colocou, está ficando inviável o plano de saúde. Para ele ter um plano hospitalar, uma segurança interessante. E o forte do plano de saúde não é a consulta, não. O problema, né? O problema do plano de saúde é a integração mesmo. Isso. É o hospital. Isso é uma ideia boa, viu? É uma coisa interessante. Mas, enfim, Luiz, está aí, tá a OAB acho que a ideia aqui. Separados. Olha só, é isso. Bom, mas enfim, nós estamos chegando ao final aqui. Eu queria muito agradecer vocês, primeiro por ter aceitado vir aqui, né? A gente sabe da agenda de vocês. Agradecer a amizade de vocês ao longo desses anos, destacar a importância de vocês como liderança, mas a atitude de vocês, sabe? O fato de nós lutamos tanto, né, Cláudio, para poder se fazer representado e conseguimos chegar, né? E fomos 2 contra todos, né? É isso. Na época em que a gente começou a falar dessa ideologia, a gente chegava e falou, não, acho que a gente tem que ser assim, assado. Todo mundo, não, pelo amor de Deus, sai daqui. Conseguimos chegar. Né? E o que é mais interessante é que quando a gente chegou, a gente trabalhou. Isso. Assim, pelo menos a minha postura de vocês, então, muito maior que a minha, do profissional, quando precisa da diretoria da mútua, vocês estão à disposição. Atender o profissional para vocês é um prazer, não é uma dificuldade. Então, acho que isso mostra que, ao longo da carreira de vocês, a Cláudia foi diretora do CREA, foi diretora da União das Regiões, o Ronaldo também. Enfim, vocês têm uma história em que, depois de um tempo, só com o nome, com o currículo de vocês podem chegar onde vocês querem. Mas o que é mais legal é que vocês não deixam de atender ninguém. E, muitas vezes um profissional que não é inspetor de CREA, não participa muito da associação, mas quando precisa, vocês não querem saber quem é o cara para ele ser atendido. Né? Eu acho que isso é o maior, é muito mais importante. Né? Passou aquele tempo que, peraí, deixa eu ver se você é bacana, se você não é. Não, você está com o seu registro em dia, você é mutualista, eu vou te atender, não importa qual é o seu problema, eu vou ter que resolver. Isso é para poucos, manter essa postura que vocês mantêm ao longo desses anos. Viu? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes mesmo porque a gente está ali
como representante, né? A gente não é... A gente fomos eleitos aí pelos profissionais que deram essa oportunidade, então a gente tem que retribuir. O mínimo que a gente tem que fazer é isso, é atender, é dar um atendimento com eficiência, um atendimento com excelência. É isso que a gente está tentando deixar um legado na Mútua, entendeu? Vai ser difícil alguém mudar. Que vai ser... A gente, para atingir a excelência, a gente precisa primeiro ser eficiente. Daniel. E a gente está tentando, você ter uma ideia, Daniel, a gente conseguiu semana passada zerar a fila de benefício, cara, de solicitação. Ninguém mais está esperando. Era uma coisa que O ficava pessoal sempre... estava reclamando, mas a culpa não é nossa. É a culpa do sistema. Isso é importante, deixar bem claro, porque está tendo uma mudança de sistema, de tecnologia, que também isso não vai fugir, você sabe? Que isso você é uma da área você entende de tecnologia e é a tendência, isso é inteligência artificial, sempre vai melhorar. Então, como está nessa transição, então está tendo muita falha ainda, né? Então está tendo muito problema. Mas na hora que resolver o problema, o profissional vai receber aí seu benefício, ele vai solicitar de manhã na hora tá do na conta. Que a tendência vai ser essa. Assim, na hora que tiver redondinho o sistema, então, e a Mútua já está com esse projeto, já está dentro, já está fazendo isso. Só que toda mudança, você sabe, né? Tem os probleminhas. Sim, a transição de tecnologia, não tem jeito. E atrasa, né? É isso. Mas a gente conseguiu. Só queria falar uma coisa, voltando só um pouquinho, quando o Vinícius me chamou, né? Eu estava como coordenadora da Câmara de Civil e convidando para ver se eu queria participar da eleição e tal. Aí eu fiquei pensando, será agora que eu estou na Câmara de Civil, né? No fim, acabei aceitando. E, olha, a escolha foi ótima. Gostei muito de estar junto com o Ronaldo, mais ou menos, viu? Mais ou menos com o Ronaldo, mas com o Renato, né? E o Renato eu acho... bacana. Mas a gente só briga de vez em quando, porque ele fala que eu sou... Como que é? E que eu não olho as mensagens, que não sei o quê. Na verdade, a Cláudia, a gente fez uma amizade aí, que também a gente vai levar isso daí depois para a vida inteira, graças a Deus. É verdade. E amigo você conta nos dedos, né, Daniel? Você sabe. Amigo é aquele que você convida para ir para sua casa. Então, no sistema, eu fiz alguns desses amigos. A Cláudia é um deles, o Renato é um deles, você é um deles. Que as portas da minha casa estão abertas. E eu cobro a Cláudia muito, porque a Cláudia, às vezes, ela é muito distraída. Tá? Então, a gente tem um grupo que precisa definir certas coisas e ela não responde. Você manda uma mensagem para ela hoje, ela vai te... Aí, depois de 3 dias, ela vai responder. Aí, hoje, para vir aqui, sabe onde ela estava indo? Em Adamantina. Mas você falou que era Adamantina. Mas ontem, o que eu fiz ontem? Falei com o Sérgio, confirmei a coisa. O Sérgio me mandou a localização no Google lá. O que eu fiz? Repiquei para a Cláudia. Falei, Cláudia, 10 horas, Lucélia, está aqui a localização. Vê se ela viu. Ela não viu. A sorte que eu Então, tenho. Olha, eu liguei, eu estava em frente de Lucélia. E essas coisas. É longe pra caramba, né? E essas coisas eu brigo com ela. Às vezes tem que assinar uns contratos, aí ela demora um pouquinho e eu brigo com ela. Na verdade, não é eu brigo, eu cobro ela. E esse meu jeito, às vezes, de falar, de coisa, e às vezes ela confunde que eu tô. Outro dia eu fui brincar com ela, falei, Cláudia, você precisa cuidar da tua saúde mental. Ela achou que eu estava falando que ela estava louca. Você sabe... Não, tem uma... Gente, eu sei que... Ela não quis entender que saúde mental é se cuidar do corpo, do exercício. Ela entendeu tudo errado. Aí começou a me xingar, brava. Só que o Renato tem aquele jeito dele mais meigo, sabe? Não é assim. O Renato é um lorde. Eu já chuto a barraca. Mas você sabe que tem uma coisa, isso é outro fato interessante. Quando foi para definir, na época, politicamente, quem eram os nomes, né? Todo mundo sentou e falou, vamos conversar quem são os nomes bacanas para o pessoal estar na diretoria da Mútua. Eu lembro que eu estava sentado, né? E o Ronaldo, ele briga com todo mundo, né? O pessoal falou, eu falei, lógico, não vou colocar o nome de ninguém da região, porque, fica até atrapalha, não ajuda, né? Eu falei, mas vamos ver. Todo mundo que chegava, porque a gente chegava para conversar, o pessoal olhava e falava, cara, mas o Ronaldo é um cara que tem que estar. Aí eu olhava e falava, chegou uma hora que eu perdi a paciência. Mas vocês estão loucos? O Ronaldo briga com todo mundo. Como é que você... Falei, não, mas ele briga com a gente, mas é legal quando ele briga com a gente. Então, olha só que coisa interessante. Cara. Porque é autenticidade, né? É questão de querer fazer acontecer. Então, cara, eu acho que vocês deixam um legado fantástico para o sistema. Quem ainda não conhece a Mútua, olha, se associem, manda uma mensagem para a gente aí no Instagram da Associação dos Engenheiros, a gente passa o telefone, passa até o endereço da casa do Ronaldo, da Cláudia, vocês vão lá bater na porta, que é legal. Mas, enfim,
Acho que a gente chega ao final desse programa, que é uma parceria com a Mútua, né, para a divulgação dos profissionais. E nada melhor do que divulgar pessoas como vocês, que mostram que, em que pese o fato de alguma falha, alguma coisa, a Mútua está num processo evolutivo, o sistema profissional está num processo evolutivo, o profissional é o centro da decisão, ou seja, a gente quer achar soluções para que o profissional que muitas vezes não participa de uma associação, que está lá no seu escritório trabalhando, é esse cara que a gente tem que trabalhar, tem que fazer, tem que resolver o problema da vida desse cara. A gente tem que ser mais eficiente para que esse cara possa produzir mais. Porque o profissional de engenharia, quando produz, ele resolve o problema da sociedade. Então, ele não pode ter problema. E a Mútua é fundamental para resolver o problema desse cara. Você sabe que eu acho que a Mútua está crescendo tanto. E aí eu tenho um amigo que trabalha numa maior construtora do Brasil. Ligou para a gente, que ele quer que a gente faça uma reunião com todos os profissionais dessa construtora. Mais de 200. Então, vamos fazer. E também o pessoal da geologia também, procurar a gente também, que quer, quando eles vão se reunir, para a gente ir lá falar da Mútua, que a maioria não conhece. Isso é bacana. Sabe? Isso é bom. Então, quer dizer que... Tem muito trabalho daqui para o final do ano, então. É isso aí. Tá. Pessoal, então, chegamos ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Deixem as suas sugestões para que a gente possa continuar esse projeto. Dúvidas no que tange a benefício, a Mútua, nós vamos estar à disposição para responder. O Ronaldo e a Cláudia estão aqui com a gente. Tem o Renato também, que já teve numa outra oportunidade. Então, não perca, acompanhe a gente aí. Logo, logo a gente volta com um novo programa. Obrigada, Daniel.